Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119, e vamos ler a partir do versículo 9 até o verso 11. Salmo 119, a partir do versículo 9 até o verso 11. Todos encontraram? Amém. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixe fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Até aqui, meus irmãos, podem se sentar. Irmãos, nós vamos estar tratando de um assunto extremamente importante, que é a respeito da doutrina da santificação, a doutrina da santidade. Esse assunto é um pouco esquecido na igreja. Hoje poucas igrejas falam a respeito dessa doutrina, da doutrina da santificação. Poucas igrejas falam a respeito da santidade. E nós vamos tratar sobre isso a partir desse texto que nós acabamos de ler, do Salmo 119, dos versos 9 a 11. E o tema que eu quero tratar com os irmãos é justamente esse: como buscar a santificação, ou como buscar a santidade. Eu começo fazendo então essa pergunta: o que é santificação? A santificação, meus irmãos, é a obra da graça de Deus, que renova os eleitos à imagem de Deus. A santificação é um processo que envolve o corpo e a alma e que restaura a imagem de Deus no homem, principalmente em termos de conhecimento, justiça e santidade. A santificação é uma condição fundamental para que Deus opere em e através dos eleitos. A força de uma igreja está na excelência da sua vida de santidade, não na beleza do templo, ou na quantidade de membros, ou na influência que exercem na sociedade. Mas a pergunta ainda que precisamos fazer é: quando acontece a santificação? A Bíblia fala, meus irmãos, da santificação como uma coisa que já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. Fomos santificados no momento em que você recebeu Jesus em sua vida. Você é santificado. A sua vida é dedicada a Deus, não mais ao pecado. Você agora é santo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Estamos sendo, meus irmãos, santificados. A santificação é também uma coisa progressiva na vida do crente, transformando o seu caráter para ser mais e mais como Jesus. Com o tempo, Deus vai lidando com os diferentes problemas e pecados na nossa vida. À medida que o relacionamento
precisam ser transformados e ajudar a nós a mudar. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Irmãos, nós vamos ser santificados. Quando Jesus vier nos buscar, seremos completamente santificados, livres de todo pecado e impureza. Aí teremos sido aperfeiçoados, viveremos eternamente com Cristo. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, você já foi salvo e santificado. Mas isso não significa que você não possa buscar em crescer em santificação. Então eu pergunto: como buscar a santidade? Em primeiro lugar, obedecendo a palavra. Como buscar a santidade? Em primeiro lugar, obedeça a palavra. O verso 9 do Salmo 119 nos diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Meus irmãos, embora o salmista tenha aplicado este verso aos jovens, este verso não é um ensinamento só para os jovens. Este verso é um ensinamento para os jovens, para as crianças, para os velhos ou idosos, para todos nós. Se você trocar a palavra jovem e colocar a palavra crente, ficará assim: de que maneira poderá o crente guardar puro o seu caminho? Percebam que o salmista faz uma pergunta retórica. Ele pergunta a ele mesmo, ele pergunta e ele mesmo responde. Diz o verso 9: observando segundo a tua palavra. Essa palavra observando, meus irmãos, em hebraico é a palavra chamar. Essa palavra chamar pode ser obedecer, guardar, observar. Quando a Bíblia nos exorta a guardar, observar, está nos chamando para uma ação de obediência. Então, de que maneira o crente, você, nós, podemos crescer na santificação? Observando ou guardando a palavra. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, verso 21. Ou seja, se obedecer os mandamentos do Senhor, que estão em sua palavra, e isso é uma demonstração de que você ama Jesus. Jesus diz que se você o ama, você é amado do Pai. E se você ama o Pai, Ele também te amará. E se você levar a sério a vida com Jesus, buscar obedecer com fidelidade à palavra do Senhor, Jesus diz que
manifestará a você. Que bênção, meus irmãos. Que maravilha. Essa palavra do Senhor Jesus diz para nós em João capítulo 14, verso 21. Então, para crescer em santificação, em primeiro lugar, você precisa obedecer a palavra. Esse é o primeiro ensinamento que o salmista deixa aqui. Se você quer entender melhor, viver uma vida santa para a glória de Deus, você precisa obedecer a palavra. E não é qualquer palavra, é a palavra do Senhor. Mas o texto ainda não para por aqui. Em segundo lugar, como crescer em santificação? Busque a Deus de coração. Como crescer em santificação? Busque a Deus de coração. Veja o que diz aí o versículo 10 do Salmo 119. De todo o coração te busquei. Veja que palavra profunda é essa que o salmista diz. De todo o coração te busquei. Percebam que o salmista diz que ele buscou a Deus de todo o coração. E essa expressão de todo o coração te busquei tem dois significados. O primeiro significado é a intensidade. O salmista buscou a Deus com todo o seu ser, de todo o coração, colocando a sua vontade à disposição do Senhor. Coração, meus irmãos, na cultura do hebreu, é muito mais do que um órgão do corpo humano. Coração para o hebreu é a sede dos sentimentos, da personalidade. Quando o salmista diz que buscou de todo o coração o Senhor, ele está dizendo que buscou de maneira intensa. É assim, meus irmãos, que nós precisamos buscar o Senhor de maneira intensa. É aquilo que o profeta Joel diz: rasgai não as vossas vestes, mas os vossos corações. Nós precisamos buscar o Senhor de maneira intensa. Tem crente que vem ao culto, mas não busca o Senhor de maneira intensa. Está no culto, mas a mente, o pensamento está lá fora. O salmista não faz assim. Quando ele está na presença de Deus, ele busca o Senhor de todo o coração, de maneira intensa. Eu esqueço as coisas lá fora. Eu me concentro, meu foco é aqui. Eu não quero perder um minuto sequer do momento do culto a Deus, porque eu quero ficar bastante, bem atento para o que Deus vai falar. Isso é buscar de maneira intensa. Eu disse que essa expressão, de todo o coração te busquei, tem dois significados. O primeiro é a intensidade, mas o segundo é a sinceridade. Meus irmãos, para buscar a Deus de todo o coração, é necessário deixar as nossas vontades carnais de lado e dedicarmos a nossa vida de fato para a glória de Deus. Quando o apóstolo Paulo foi convertido, ele passou a buscar a Deus de maneira
intensa e de maneira sincera, a ponto dele dizer: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A ideia é: se desvazie, tire todo o eu, para que você viva para a glória do Senhor. Não pode ter espaço na sua vida do seu eu falar mais do que a vontade do Deus Todo-Poderoso, que se fez carne e habitou entre nós e veio para te perdoar e salvar você. O Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, não divide a sua glória com ninguém. Ele quer que você busque Ele de maneira intensa. Ele quer que você busque Ele com sinceridade. Isso significa dizer, meus irmãos, que quando termina o culto público, o culto da vida continua. Então você precisa buscar a Deus de todo o coração, você precisa ser sincero. Como diz 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, e essas palavras no verso 14, Deus não está tratando, Deus não está falando com qualquer um. Quando o texto diz: se o meu povo, Deus está falando com o povo da aliança, o povo do pacto. Então o povo da aliança, o povo do pacto, precisa se humilhar à presença de Deus. Importa que ele cresça e que eu diminua. O povo da aliança precisa ter uma vida de oração, porque o texto diz: se humilhar e orar e me buscar. Só busca Deus que tem sede de Deus. E ele diz: se converter dos seus maus caminhos, abandonar os velhos hábitos, os pecados de estimação, então eu verei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O salmista, no verso 10 do Salmo 119, diz: de todo o coração te busquei. Ou seja, não me deixe fugir, de todo o coração te busquei, não me deixe fugir aos teus mandamentos. Ou seja, a oração do salmista é: Senhor, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Porque se eu me desviar dos seus mandamentos, se eu me desviar da sua palavra, eu vou cair, eu vou entrar numa desgraça. Então, Senhor, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Agostinho gostava de orar desta forma: Senhor, tu nos criaste para ti, e o nosso coração não pode repousar seguro enquanto não descansar em ti. Essa era a oração que Agostinho fazia. E se você conhece a história desse homem, desse grande servo de Deus que viveu lá no século V, um homem que antes da sua conversão experimentou toda a devassa do mundo, um homem que vivia para sua carne, um homem que era cercado de prostitutas. Todos os dias que ele saía para a farra, para as festas, a sua mãe, aquela serva de Deus chamada Mônica,
estava de joelhos dobrados, orando com Agostinho. Senhor, converta o meu filho. Senhor, regenere meu filho. Senhor, muda o meu filho. Todas as lágrimas da sua mãe não foram em vão. Um dia, ele cansado da vida, cansado de ficar vadiando por aí, encosta no pé de uma árvore para refletir da vida, do seu vazio interior. E o menino estava passando ali. O menino passava com um folheto. O menino foi enviado por Deus. E esse folheto que estava nas mãos desse menino tinha porção das Escrituras. Tinha porção do texto de Romanos 13. E o menino vê Agostinho sentado, encostado na árvore. E o menino diz para ele: toma e lê. Agostinho segura o folheto, ele dá as costas para o Agostinho e o menino segue. Agostinho fica sem entender nada. E o menino para, olha para trás e diz mais uma vez: lê, e vai embora. Agostinho lê aquela porção daquele folheto que tinha as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 13. E aquelas palavras de Romanos 13, escritas pelo apóstolo Paulo, entram no coração de Agostinho como uma flecha. O que aconteceu com Agostinho aconteceu com Lutero, quando ele se deparou com o texto de Romanos, capítulo 1, verso 17, o justo viverá por fé. Aquilo ali entrou no coração de Lutero como uma flecha e mudou a vida de Lutero para sempre, como mudou a vida de Agostinho para sempre. Agostinho foi convertido, nasceu de novo, foi regenerado, foi transformado pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor. Se tornou então um dos maiores pregadores da fé cristã. Um dia ele andando pelas ruas da cidade de Hipona, uma mulher, uma prostituta, vê ele, avistou ele. E essa mulher grita: Agostinho! Agostinho! E ele não dá atenção, ele continua andando. Até que a mulher diz: Agostinho, eu sou aquela! E ele para e olha e diz para aquela mulher: você é aquela, mas eu não sou mais aquele. Agostinho entendeu, meus irmãos, o que é viver para a glória de Deus, o que é uma vida de santidade. Mas esse texto do Salmo 119 não para. Como crescer em santificação? Em terceiro e último lugar, guarde a palavra no coração. Como crescer em santificação? Guarde a palavra no coração. Veja aí o que diz o verso 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Percebam, meus irmãos, que o salmista diz que guarda a palavra no coração, ou seja, ele guarda no íntimo. Coração, para o hebreu, é considerado o centro das decisões. Guardar aqui não é ocultar, menos ainda reter só para si, mas tê-lo como um tesouro que o santifica para a glória de Deus. Guardar aqui, meus irmãos, é bem mais que conhecê-la, é dela alimentar-se por completo. O salmista diz:
guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardar aqui para o salmista não é esconder, nem armazenar. Mas guardar aqui para o salmista é algo muito mais profundo. Guardar para o salmista é como se fosse um tesouro, meus irmãos. Um tesouro precioso que ele tem no seu coração. Sabe quando você não pode esquecer algo? Ou aquele momento que você quer guardar para sempre? O dia do seu casamento. O dia do aniversário, do seu aniversário. O dia do nascimento do seu filho, da sua filha. Mais importante do que tudo isso é a palavra de Deus. É por isso que o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Irmãos, quando guardamos a palavra em nosso coração, estamos nos protegendo das tentações e do pecado. Ou seja, a santidade implica na mortificação do pecado que habita em nós e em viver de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Apesar de regenerados e de possuirmos uma nova natureza, o velho homem em nós permanece em nós e carece de ser mortificado diariamente pelo poder do Espírito Santo. Porque se não for assim, meus irmãos, nós vamos cair. Porque o velho homem ainda continua militando com a nossa nova natureza. Por isso o salmista diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O Salmo 119, os versos 9 a 11, ensina para você, ensina para nós que precisamos conhecer a palavra e ter ela não somente no entendimento, mas precisamos viver a palavra, praticar a palavra. Por isso precisamos incentivar não apenas os jovens, mas as crianças, os idosos, a ter a palavra no coração. Quando você guarda a palavra no coração, essa palavra ajudará você a vencer as suas tentações, as nossas tentações. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.